maldade. Paulo não foi ferido por alguém ao longo do caminho. Paulo foi ferido por Deus. Deus feriu Paulo. Deus feriu Paulo. E é muito mais difícil tentar entender esse tipo de ferida, gente. É muito mais fácil entender a ferida que o diabo provoca. Sabe aquela que por vezes em casa vê uma batalha, o tempo fecha, o céu dentro da nossa casa fica escuro, uma guerra. Esse tipo de coisa é mais fácil de ser compreendida. Porque o que a gente diz? Isso é retaliação. Isso é a fúria do diabo. Isso é o levante do inferno. Isso aqui é porque eu comecei a fazer uma obra na igreja. Isso aqui é porque eu comecei a ajudar lá no trabalho. Isso aqui é porque eu comecei a orar por alguém. Esse tipo de coisa, logo a gente tem um diagnóstico. Logo a gente já entende. Isso aqui é por causa... Isso aqui é por causa... A gente vai entendendo tudo. Agora, quando Deus fere, a história é diferente. Primeiro, porque às vezes Ele nem vai nos responder. Segundo, porque leva anos, às vezes, meses, às vezes, dias, às vezes, até que a gente entenda, é Deus que está me ferindo. É muito mais difícil de lidar com feridas que Deus causa dentro de nós. E talvez você olhe e diga, eu não concordo, não. Então, desculpa se eu não sou tão crente igual você. Porque para mim é muito mais difícil. Como assim o Senhor está fazendo isso aqui? O Senhor está vendo? Até para orar é mais difícil, porque quando é o diabo a gente já ora repreendendo, né? Em nome de Jesus. Sai. Quando é Deus, como é que faz? Como é que ora? Se foi Deus que decidiu ferir e nem me contou por quê, como é que ora? É Deus. Então, Jesus, a gente fica assim, é porque sabe, Jesus, então, a gente fica tentando encontrar uma palavra no meio da oração, só que a gente não quer que a vontade dele seja feita, porque a vontade dele está machucando, e nem pode dizer, seja feita a tua vontade, a gente tem facilidade, a gente fica na guerra. Eu oro para Deus fazer a vontade dele e continuar com ele. Eu oro para ele arrancar, mas aí eu vou estar em conta a vontade dele. Como é que eu oro? É muito mais difícil. Sabe como é que a gente lida com coisas que foram Deus que causou, com doenças que foi Deus que colocou, com dores que foi Deus que provocou, com portas que foi Deus que fechou e nem abriu outra, com perdas que foi Deus que gerou. Deus agraciou eu e minha esposa com 2 princesas. Uma está com 3 anos e meio, a outra faz 1 ano esse mês. Mas antes de 1 ano, minha esposa teve uma gravidez e perdeu. Talvez você diga, isso é tão comum para você. Para quem está envolvido naquilo ali, é um filho que está indo embora. E eu me lembro que no dia que ela me contou, eu estava na convenção lá no Rio de Janeiro, pastor. A última convenção teve no Rio de Janeiro. Você estava lá, eu lembro de você. Eu estava sentado na nossa sede em Madureira, lá no Rio de Janeiro, tem acho que 3 galerias, eu estava na última galeria, lá bem atrás. Foi uma manhã de muito renovo, dirigida pelos nossos bispos, e eu me lembro que eu cheguei aquele dia pesado, irmão, porque Deus havia arrancado o filho da gente. A única coisa que eu consegui fazer foi chorar e cantar. Deus me renovou. Deus fortaleceu. Mas até que Ele me desse força, até que Ele me renovasse, até que Ele viesse trazendo consolo, doeu muito. É difícil lidar com essas coisas.
É difícil lidar com alguns cenários criados por Deus. O Deus que abre porta, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que dá vida. De vez em quando na igreja a gente acaba estando diante de algumas situações que tiram de nós qualquer tipo de argumento, porque Deus por muitas vezes faz isso. Algumas pessoas que chegam na gente e dizem: olha, estou passando por isso aqui, a família está desse jeito, e a gente sabe que é Deus fazendo alguma coisa ali. A única coisa que a gente sabe dizer é: vamos orar, vamos orar, vamos orar, Deus vai fazer alguma coisa. Mas o apóstolo Paulo deixa muito claro o porquê disso está acontecendo. Primeiro motivo, o apóstolo Paulo vai dizer no texto que ele foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis. Olha, gente, que coisa maravilhosa, coisas grandes, coisas maravilhosas. Tudo bem que o apóstolo Paulo não precisava falar tanta coisa para depois não falar o que ele estava dizendo, porque para nós que temos às vezes dificuldade com a ansiedade, a gente fica do lado de cá lendo esse trem e fica assim: o que é isso? Por que ele não falou? Por que a gente fica meio... O Paulo não quis contar. Só que Paulo vai dizer que por causa disso daqui, por causa dessas grandezas que Deus deu a ele, então Deus colocou nele o espinho na carne. Então o que Paulo está dizendo é que Deus aqui, quando feriu ele, Deus estava preservando ele. Exatamente. Porque se Paulo está dizendo que Deus colocou o espinho que incomoda, o espinho que machuca, o espinho que fere, e Deus colocou por causa de coisas grandes que ele viveu, então o que Paulo está dizendo é que Deus está colocando um ponto de equilíbrio na sua história. É isso. Paulo está sendo conduzido por Deus e conduzido com muito amor aqui. Deus está pondo um ponto de equilíbrio nessa história. Deus está pondo um ponto de ajuste nesse cenário. E por quê? Porque o apóstolo Paulo é como eu e você, que se não formos feridos por Deus, nós nos perderemos ao longo da caminhada. O apóstolo Paulo é humano como nós, irmãos, que depois de alguns dias de conquistas, a tendência é que a gente diminua na oração, a tendência é que a gente regrida um pouquinho no jejum, a tendência é que a gente dê uma diminuída um pouquinho no fervor. Vamos ser sinceros, a tendência é que a gente abra mão das batalhas. Dias atrás, devido ao trabalho que eu tenho, eu estava num culto com poucas pastoras. Nesse culto estava a presidente Michele Bolsonaro e a Valnice Milhomes, uma mulher de Deus, intercessora, uma das grandes intercessoras dessa nação, e a pastora Valnice, a apóstola Valnice Milhomes, que é a intercessora da família do presidente, de muitos outros. Ela disse para todas as pastoras, inclusive para a presidente Michele, dizendo: olha, o que levou a igreja a novamente ter que sofrer, e o povo na nação ter que sofrer algumas coisas como estamos sofrendo agora, é porque nós, quando ganhamos a guerra, deixamos de continuar guerreando e passamos a viver em festa. Olhe, eu estou pregando e lembrei dessa palavra que ela deu, pois isso é a verdade, irmãos. Se não formos feridos por Deus, nós iremos às vezes distanciar dele, abrir mão de algumas coisas. Nós não somos tão maravilhosos, na verdade dentro da gente aqui não tem, a não ser pelo Espírito Santo, mas dentro do Lucas aqui não
eu não levo vocês ao Pai, ninguém vai. E se o Pai não traz a mim, ninguém vem. Então nós dependemos de Deus. A verdade é que nós demoramos a compreender isso aqui. A gente acha que não precisa ser ferido. E hoje eu vim lhe dar uma palavra, irmão, irmã, por mais maravilhoso que você seja e crente por muitos anos que você tenha, eu e você somos segurados por Deus por meio de duas coisas: palavra e ferida. É assim mesmo. Deus vai nos mantendo ferindo a gente às vezes, e Deus vai nos mantendo alimentando a gente com a palavra. É de jeito. Deus feriu o apóstolo porque mas ele é apóstolo. Problema, Deus feriu o apóstolo. E é importante deixar isso aqui claro, porque tem gente que acha que alcançou um determinado status social, um determinado status religioso, um determinado nível espiritual, que se vê blindado, irmão. Isso que deram para você de pastor, de patrão, de pai, de mãe, isso aí é um título que te deram, uma responsabilidade que Deus te deu, mas diante de Deus, tu és uma criança, como eu, como todos nós, carentes da graça de Jesus. Para de ficar indignado, mas eu sou irmã do ciclo de oração, é porque eu sou a estrela dos olhos de Jesus, é porque eu sou um grande dizimista, é porque eu, irmão, pouco importa. Jesus está muito mais preocupado com a constância da tua alma nele, com o seu amor por ele, por isso o Senhor irá ferir você. Deus fere a gente, irmão. Deus fere a gente. Deus machuca às vezes a gente. Deus dá umas cutucadas às vezes na gente. Faz isso. Por quê? Pelo motivo que Paulo deixou claro: para que eu não me exalte. Que a gente tem uma mania terrível de pedir a Deus força, ajuda, graça, intervenção, providência, provisão, proteção, mas quando tudo dá certo a gente atribui a nós. É porque eu estudei muito, é porque eu criei esse menino do jeito certo. Irmão, não é nada, não é nada disso não, é a bondade de Deus. Aí Deus sabe, por isso que Deus vai de vez em quando ferindo a gente. E se tu chegou aqui, eu tenho duas palavras para você em relação às coisas que te incomodam. Primeiro, sim, diante de Deus, ore com fé, clame, declare: Senhor, isso aqui vai mudar. Senhor, não deixe de fazer isso. Mas a segunda coisa que eu tenho para lhe dizer é que diante de tudo que Deus está lhe dizendo, diante de tudo que Deus está fazendo, existe um ato bondoso de Deus por trás de tudo isso. Deus está promovendo algo grande por meio daquilo que dói às vezes. Deus está promovendo coisas maiores por meio daquilo que machuca às vezes. Não é insensibilidade da minha parte, não é falta de cuidado com o que estou falando de forma consciente, muito certo do que eu estou lhe dizendo, sendo alguém que está agora sendo ferido em algumas coisas por Deus, mas sabendo que nisso Deus está cuidando da minha alma, da minha casa e do que Ele quiser cuidar. Alguém pode levantar a mão e agradecer a Deus por isso? Vou falar de forma direta, desculpa a sinceridade, mas em nome de Jesus, irmão, peça a Deus discernimento, porque se foi Deus que provocou e está provocando isso em você, murmuração não pode ser o tema que permeia na sua boca, não pode. Peça a Deus. Se existe uma coisa que nós precisamos hoje aqui, é de discernimento espiritual, discernimento para não para entender tudo, porque Deus não vai explicar tudo, mas discernimento para entender pelo menos quem é o autor de tudo que eu estou vivendo, sendo Deus. Por meio do discernimento, eu lhe garanto que gratidão nós teremos diante do Senhor Jesus. Você complicou tanto agora. Compliquei não, irmão.
Você está orando, você está numa campanha de oração. E esses são dias onde Deus está querendo lhe direcionar ao que orar. E hoje eu estou vindo aqui como uma boca de Deus para lhe dar uma direção. Deus está lhe dizendo: ore pedindo discernimento. Ore para que eu te cubra de discernimento. Ore para que eu te unja com discernimento. Ore para que eu te revista de discernimento. Discernimento que lhe faz antes de dizer: é isso daqui tem que ser arrancado. Olhar para aquilo e dizer: bendito seja o Senhor, porque se não fosse isso daqui, eu estaria perdido ao longo do caminho. Discernimento, irmão. Discernimento, irmã. Tu ora para Deus trabalhar na vida do teu filho, na vida do teu marido, na vida da tua esposa. Quando Deus começa a trabalhar, tu vem dizer e pedir oração. É porque o diabo está manifestando lá em casa. Talvez até seja o diabo. Se for Deus dando a você discernimento, Deus também vai dar autoridade para você expulsar esse negócio. Agora, se não for o diabo, irmã, então o que tu deves fazer, irmão, é se levantar diante de Deus e dizer: Deus, me dê força, porque eu creio que o Senhor está fazendo alguma coisa. Aleluia, aleluia. A gente falha demais, irmão. Se Deus abrisse os nossos olhos para ver o semblante dele enquanto a gente ora, às vezes eu acho que seria terrível, a gente ia parar. Porque eu acho que tem dia que a gente vai diante de Deus orar e Deus está do céu, ok? Eu não tenho Bíblia nisso aqui, não tem a Bíblia, sou eu. Eu acho que tem coisa que a gente vai diante de Deus orar e Deus fica do céu olhando e dizendo: gente, eu não mato porque minha misericórdia é verdade. Sabe, a gente precisa entender que Deus é um Deus que fere. E fere porque Ele sabe o que está fazendo. Jó foi um dia diante de Deus. Ficou meio crescidinho e achou que tinha direito em questionar a Deus. E começou a dizer: por que eu estou passando por isso aqui? Por quê? Aí Deus entrou na história. Jó 39. Deus vai olhar para ele e vai dizer: Jó, tu quer conversar comigo mesmo, Jó? Disse: quero. Então a primeira pergunta que eu preciso fazer para você, ou melhor, antes da primeira pergunta, eu queria dizer para você: seja homem agora, vamos conversar. Deus olha para ele e diz: onde é que tu estava quando eu criei a terra? Irmão, no texto de Mateus, Jesus falando de uma parábola, se eu não me engano, se eu falhar a memória, me perdoe, mas se eu não me engano, Mateus capítulo 20, Jesus falando de uma parábola do dono da vinha, Jesus dizendo: olha, o dono da vinha chamou para trabalhar e veio, chegou primeiro, daqui a pouco chegou um segundo grupo e veio também, daqui a pouco no final da tarde, por volta de 5 da tarde, chegou um terceiro grupo, trabalhou um pouquinho só, e na hora de receber o pagamento, Jesus contando a história, na hora de receber o pagamento, todos receberam o mesmo denário, um denário, a mesma moeda, o mesmo pagamento. Teve um deles que chegou em Jesus, na história que Jesus conta, que chegou no patrão e disse: como assim? O senhor está dando o mesmo que o senhor deu a eles, sendo que a gente chegou de manhã, eles acabaram de chegar. Aí Deus vai dar uma palavra que eu acho que cabe pra gente aqui. Jesus, na história contada, vai dizer: será que eu não posso fazer o que eu quero? Será que eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que eu tenho? Irmão, Deus sabe muito mais do que a gente. Eu me lembro de uma agenda, eu estava na CIBEM lá em São Paulo, e aí algumas igrejas me procurou para atender, as 2 igrejas no período lá me procurou e eu fui atender. Eu atendi uma num dia, no outro dia eu fui para essa igreja, me buscaram na sede da Debras e me levaram, dava 1 hora de carro até lá. Irmão, nós não chegamos na igreja, não chegamos porque saímos tarde, não, porque nós não encontramos, eu fiquei aliviado, porque quem estava me levando foi quem marcou.
a agenda. Então depois ele se resolveu com o pastor, não tinha nada a ver, nem no carro estava. Não achei, fiquei. Quando eu cheguei, na verdade a gente chegou na igreja. Quando a gente chegou, eu fiquei dentro do carro. E os irmãos também, a gente ficou vendo os irmãos saindo, porque o culto tinha acabado. Eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? A gente não veio. Quando eu voltei para a igreja do Braz, ainda estava tendo culto. E a pastora Yuná, missionária Yuná, que é uma das missionárias da nossa igreja em Brasília, do Ministério de Madureira, uma mulher de Deus, uma das intercessoras dessa nação. Ela estava junto da minha mãe, ela olhou para mim, ela nem sabia que eu não tinha pregado, ela olhou para mim e falou assim: tu não chegou, porque um sequestro estava pronto para você. Deus sabe muito mais do que a gente, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, nunca se esqueça. Os nossos dias estão contados em Deus. Os fios de cabelo que estão contados nele. Ele sabe de cada detalhe, Ele sabe de cada fase, Ele sabe de cada coisa. Lucas, por que não muda? Porque Ele é soberano, porque Ele é grande o suficiente para fazer, não quando eu oro e digo, mas para fazer quando Ele quer fazer. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus por isso. Ele é soberano, irmão. Ele é soberano, Ele é soberano. Eu disse que Deus fere, eu disse que Ele é soberano. Deus sabe do que faz. Eu disse que Deus fere também porque Ele nos conhece. Só que tem uma coisa: existe uma ferramenta que Deus dá aos seus filhos como um escape diante daquilo que não muda. Antes de falar disso, eu quero deixar claro para você. Paulo vai dizer no texto: eu orei por 3 vezes, virou campanha, irmão. 3 vezes eu orei a Deus, e Deus não mudou. Uma coisa que você precisa saber sobre a oração é que a oração é a arma mais poderosa que Deus deu para a igreja. Só que ela não é mais forte do que a vontade de Deus sobre nós. O fato de eu dizer para você que Paulo orou e Deus e não foi mudado, não significa que eu estou dizendo para você é que não precisa orar, não. Tu que está entendendo isso. Eu não estou falando isso. E não estou falando até pela minha prática do dia a dia. Tem coisas que eu oro há muito tempo e não mudou. Está lá. É motivo da minha oração diária e não muda. Agora eu quero deixar muito claro, é que por mais forte que a oração seja, ela não vai ser maior do que o desejo e a vontade de Deus sobre nós. Quem está orando diante de Deus por uma causa precisa orar com essa consciência, irmão. Na oração do Pai Nosso ensinada por Jesus em Mateus 6, Ele dá a nós princípios para a oração. O que é a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso são pilares que Jesus estabelece. Ali, quando Jesus fala sobre a oração correta, Jesus não está só dizendo, ora desse jeito. Jesus está deixando claro para nós, quando você for orar, tenha na sua oração esses princípios aqui. Pão nosso cada dia. Perdoa a mim, como eu perdoo aos que me ofendem. Venha o teu reino. Isso são princípios, pilares. Se queremos orar e ter uma vida de oração próspera, nós precisamos ter essa vida de oração pautada nos pilares da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua voz. É exatamente isso. E dentre esses pilares, o Senhor vai estabelecer dizendo: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aleluia. Como é que tu está trazendo esses pedidos nessa campanha? Como um patrão ou como um servo? Como é
que tu está trazendo os teus pedidos nessa campanha? Como o dono da sua família ou como um mordomo que está cuidando de algo que Deus colocou para você na terra? A postura que temos e a intenção que temos com a oração que fazemos é determinante para a resposta que esperamos em Deus. Como é que tu está colocando isso? É que Deus tem que fazer, porque são 21 dias que eu vou estar jejuando e no final o céu tem que rasgar. Tem que rasgar nessa história é teu coração que não está quebrantado nesse propósito. Porque se tu vem dessa postura é porque há uma dureza no teu coração quanto à soberania de Deus. E se há uma dureza, existe um problema aí instalado ainda que você ore. Olha para mim. Orou 3 vezes, Deus não quis fazer. E qual o problema? Nenhum. Jesus deve alguma coisa para o apóstolo Paulo, é porque Paulo, irmão, e vou deixar claro, viu? Você pode botar quem for para orar. Se Deus falou, isso aqui não vai mudar, é bom que você entenda que Deus é soberano. Porque o apóstolo Paulo abriu um punhado de igreja, expulsava demônio, curava, entendeu a Bíblia, entendeu o que Jesus, o reino de Cristo, como ninguém, a graça como ninguém. E quando foi orar, Deus olhou e disse, não vou fazer não. O apóstolo Paulo que tem esse histórico, imagina a gente que custa para vir 2 vezes na semana na igreja. É que eu vou pedir para a irmã, deixa eu falar, peça para quem tu quiser. Lucas, você está dizendo que nada vai mudar? Não estou dizendo isso. É porque eu estou pregando para algumas pessoas hoje aqui que precisa que esse entendimento esteja correto. Gente que entrou para essa campanha querendo tratar Deus como um empregado. Gente que está nessa campanha, talvez até com um motivo que eu diga para você, de fato, eu acho que tu tem razão. São 3 anos orando por isso aqui, tu está sendo fiel. Humanamente, a tendência é que a gente comece a ficar com dó e dizer a verdade. Tu tem razão, mas quando nós olhamos para a Bíblia e diante do que somos diante de Deus, não temos razão nenhuma não, irmão. Quem somos nós? A Bíblia vai dizer quem somos nós para dizer ao que o Criador tem que fazer. Eu não sei do que vai acontecer daqui a pouco. Agora são 8:30 da noite. Eu não sei o que vai acontecer às 8:40. Eu não sei o que vai ser às 9. Vou pegar a estrada agora e espero com o nome de Jesus chegar em casa bem. Não sei. Espero chegar na minha casa e ver a minha família bem. Mas eu não posso garantir. Vai dar tudo certo. A não ser que Deus me dê uma palavra. Agora o problema nosso é esse. O problema nosso é esse. Deus tem que fazer. Deus tem que nada, irmão. Bendito seja Jesus que já aceitou a gente cheio de pecado, que perdoou a gente um dia. Sabe o que falta às vezes? O que está faltando para muitos de nós é orarmos com um sentimento de gratidão, de devedores eternos. É isso que está faltando. O que falta às vezes é a gente dobrar o joelho e entender: se Ele não tivesse ido à cruz, eu não teria vida, eu não teria liberdade, a sentença estaria comigo, a cruz era para mim, o castigo era meu, a enfermidade era minha. Eu vim aqui dizer para alguém que está na busca que o Senhor quer alinhar o teu desejo e as tuas intenções nele. Ora do tanto que você quiser e do tanto que a tua alma se mover a isso, e insista, porque a Bíblia deixa clara: batei, 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 batei. É isso que a Bíblia diz, e a porta vai abrir. Então, Lucas, eu estou orando, eu estou batendo, ela tem que se abrir. Não, irmão, Deus, por soberania e bondade, pode dizer à porta: abra, como recompensa da oração, como também pode dizer: fique fechada, porque sou Deus que faço como quero. Oh, aleluia! Eu não sei se alguém entende o direcionamento que Deus está dando para essa noite, mas Deus me trouxe nessa campanha para dizer muito mais do que uma vitória para te entregar. Eu quero alinhar o teu coração a mim durante essa campanha. Eu quero alinhar a tua mentalidade a mim durante essa campanha. Alguém pode glorificar a Deus por Ele? Ele é Senhor.
Senhor. Ele é 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 Senhor. Ele, se a minha oração moveu a mão de Deus, é porque Ele permitiu fazer isso, é porque Ele se permitiu ser movido pela minha oração, mas isso não é determinante para mover Ele. Ele é Deus de um reino eterno, infinito, imutável. Ele é o Senhor das nossas vidas. A Ele seja a glória para todos sempre. Eu estou dizendo isso daqui porque enquanto eu prego, o Senhor está direcionando a tua mente a soberania de Cristo. Ele é soberano. Ele é soberano. Até porque quem não entende a soberania de Deus não persiste na oração. Olha para mim. Quem não entende a soberania de Deus vai fazer dessa campanha a última, caso não aconteça o que você quer. Quem não entende a soberania de Deus vai fazer desse culto talvez um dos últimos. Não, o pastor vai dizer de campanha? Faço mais não. Eu orei, nada aconteceu, esse negócio de oração não resolve. Simples. Você não entendeu que Deus é soberano. Você achou que por ser um filho Ele iria fazer como muitos de nós pais, que ficamos com receio. Não, vou fazer isso aqui, porque o menino, se eu não fizer, gente. Deus tem muito desejo de nos ter aos pés dele, mas Deus não tem medo de nos perder. Ele é soberano. Eu termino essa mensagem dizendo que Deus deu a ele uma ferramenta. Essa ferramenta que Deus deu ao apóstolo Paulo, ela é muito mais cara do que qualquer ouro da terra. Vale muito mais do que qualquer dinheiro, irmão. O que é a graça de Deus? Segundo o que Paulo deixa claro, primeiro, a graça de Deus é a ferramenta. Eu quero deixar claro que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo vem trabalhando nos textos sagrados, dois tipos de graça. Aquela graça salvífica, certo? Favor imerecido de Deus. E a graça como ferramenta de sobrevivência diante do que incomoda. É sobre essa graça. Aqui Paulo não está falando da graça salvífica, aquela que somos salvos pela... Não. Aqui Paulo está falando da graça como uma ferramenta, como um escudo, como uma arma. É assim que ele coloca. Essa arma Deus dá a nós diante do que não muda. Olha para mim. Se tu queres superar no contexto que você vive, diante de coisas que não mudam, você precisa de graça. Graça. Sim, graça. Por quê? Por causa do que Paulo coloca aqui. Paulo vai dizer. Então ele me disse: a minha graça é o que basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, aí é Paulo dizendo agora, eu me alegrarei, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por causa do que? A graça. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições. Irmão, que ferramenta poderosa. Olha o que ele diz: sinto prazer no quê? Nas fraquezas, nos insultos, nas privações. Pensa num negócio que machuca às vezes, é isso. Sermos privados. Privarmos os nossos filhos porque não temos condição de... Dói. Insultos, angústia. Paulo não está dizendo eu consigo com isso vencer. Paulo está dizendo eu tenho prazer com isso. Irmão, não tem como. Isso não dá para explicar.
prazer. Prazer. O que Paulo está dizendo é: eu, com a graça, passei a me alegrar com aquilo que me machuca. Lucas, isso aqui é loucura. Masoquista. Não é isso não. Isso é uma capacitação que Deus dá. Não é que Deus vai cegar os teus olhos. Paulo está com os olhos abertos dizendo: tem um espinho na carne. Não é que Deus vai tornar você insensível. É que Deus vai cobrir o teu coração e lhe ajudar a viver e a passar. Ô irmão, ô irmã, nós precisamos entender que diante daquilo que incomoda, não será o nível de conhecimento que eu tenho ou que você tem, não será o número de amigos que temos, não, nada disso. Diante do que incomoda, somente a graça de Deus, porque a graça de Deus faz com que eu olhe para um marido terrível, faz com que a gente olhe para uma esposa terrível, faz com que a gente olhe para um filho que dá trabalho e diga: eu amo você, eu quero você, eu vou orar por você. Faz com que a gente olhe para as coisas que estão difíceis financeiramente e diga: bendito seja Jesus. Olha para mim, deixa eu falar uma coisa para você. Desculpa a sinceridade, mas pelo desempenho de alguns irmãos, nós temos crentes que são salvos, mas que são vazios dessa graça que eu estou pregando essa noite. Vazios, porque quando alguém murmura contra você, como Paulo vai dizer, insulta, tu perde o caminho e a semana é destruída. Quando sofre perseguição no trabalho, primeira coisa que dá é de querer colocar o nome do chefe lá na campanha. Vou botar para derrumar, tira, fazer, vai ao ribulice. E Paulo está dizendo: espera aí, eu tive em Deus uma capacitação que me ajuda a conviver, que me ajuda a continuar, que me ajuda a seguir. Olha para mim, irmãos, nós servimos a um Deus que não vai tirar de nós a nossa humanidade, mas que vai nos capacitar para viver como filhos de um rei soberano. Graça, graça. Graça. Ô Lucas, eu creio em Jesus. Crê. Mas se terça-feira o dinheiro daquela conta não chegar, tu começa a ficar meio desesperado. Graça. O que Paulo está dizendo é: Ele me deu uma capacidade para olhar para tudo que incomoda e viver nessa vida. E vou falar uma coisa: se viver com Jesus fosse ter tudo muito leve e muito simples, eu diria para você: dispensa o que eu estou pregando. Mas como eu sei que a vida é um negócio maravilhoso, eu digo para você: hoje Deus está te dando uma ferramenta gloriosa. Ou então, para toda discussão que tem dentro de casa, o divórcio vai ser a solução, é? Para todo problema que tem financeiro, abandonar tudo e ir embora, é isso, é? Para toda perseguição que sofreu, o que a gente tem que fazer é abandonar a fé, é? Graça. Graça que me faz olhar e dizer: Deus está fazendo alguma coisa. Graça que me faz olhar e dizer: bendito seja Jesus. E tem uma coisa que a gente termina, e eu termino essa mensagem. Deus não disse para ele: recebe a minha graça. Deus disse: a minha graça é o que te basta. Era como se Deus estivesse dizendo: eu sei que isso daqui vai ser suficiente para a tua história. Eu sei que isso daqui vai ser determinante para tudo na tua caminhada. E quando Deus fala de uma graça suficiente, Deus está dizendo de uma graça que está acima de todas as coisas, em tudo na nossa vida. Graça, 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 graça. O que você vai fazer, hein, irmão? 2026, tantas perguntas, eleição, guerra, família de um jeito, casamento de um jeito, filhos. O que você vai fazer, hein? O que você vai fazer? Eu
Hoje eu vim te dar uma instrução e eu vim dizer para você: graça é o que te basta para tudo isso. Graça, 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 graça. Nós manifestamos o quanto somos carnais nesses momentos, quando a gente, em vez de recorrer à graça, a gente vai chegar diante de Deus e dizer: Senhor, então muda isso, muda aquilo, como um professor, né? Faça assim. Deus, não, espera aí, eu sei do que tu precisa. Graça. Sim, menino, sim, irmão, graça. Isso é o que eu tenho para você hoje, nessa noite. Assim diz Deus para alguém aqui: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça. O problema é que tu aprendeu com papai, com mamãe, com vovó, com vovó, em algum momento na vida, que sem dinheiro ninguém vive, que sem amigos ninguém suporta, que sem um parente ninguém aguenta. E Deus está dizendo: muda a tua mentalidade. O que tu não consegue viver sem a minha graça, ela sustenta teu casamento, sustenta tua oração, sustenta teus filhos na igreja, sustenta tua fé em mim. Graça, graça, graça. Alguém pode levantar a mão e adorar ao Senhor dessa graça? Aleluia. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de sombra das tuas asas, não estou sozinho com você, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, e eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho com você. Se coloque em pé, por gentileza. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Diga: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele
mais ninguém. A Deus seja o... Você pode levantar as suas mãos e cantar. Nós já vamos orar, diga. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Eu quero fazer duas orações. Deus está aqui, irmão. Deus está aqui. Como a minha alma está regozijando no Senhor. Tem dia que a gente sabe que Deus está falando. Hoje eu estou convicto, Deus está falando com essa igreja. Eu sei que a boca de Deus está aberta para nós. Eu quero fazer duas orações. Eu quero orar primeiro por você que está aqui e que está vazio dessa graça, mas não porque você não busca ela, mas porque você está distante de Jesus. Você está afastado dele. Você tem vivido uma vida em pecado, preso ao pecado. E parece ser meio direto o convite. Mas quando dizemos preso ao pecado, irmão, não estou falando que você é um demônio. Eu estou falando que você está distante de Jesus. Mas que essa noite, por meio de tudo que Deus falou, através dos louvores, palavra, o seu coração está ardendo por uma comunhão com o Senhor. Lucas, eu quero estar junto de Deus. Eu quero uma comunhão com Deus. Eu preciso desse Jesus que você está pregando. Eu preciso voltar para Ele agora. Onde está a primeira vida que hoje, nessa igreja, quer fazer essa aliança com o Senhor? Lucas, eu estou aqui. No meu coração, a minha alma, existe algo dentro de mim dizendo: Pai, hoje é teu dia, essa é a tua hora. Onde está a primeira vida? 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 Onde está? Faz um sinal, Lucas, eu quero. Eu preciso fazer uma aliança com Jesus agora. Eu quero orar por você. Lucas, a mensagem nem foi direcionada nesse caminho. Irmão, Jesus não precisa de mim pregando, direcionado para fazer o que Ele quer. Se alguém hoje foi tocado por Jesus para fazer uma aliança com Ele, eu sei que hoje é o dia que Deus preparou para você. Existe alguém? Aonde está a primeira vida? Lucas, eu não quero ir aí na frente. Não tem problema, a gente ora por você onde você está. Eu só preciso conhecer você para orar por você. Aonde está a primeira vida? Lucas, eu quero agora. Eu preciso de Jesus, eu quero entregar a minha vida. Eu quero fazer isso agora. Aonde está a primeira vida? Isso, glória a Jesus. Você pode dar glória a Deus pela vida daquela irmã que está ali. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Isso, tem uma irmã do lado dela aí. Tem a segunda vida aí? Tem uma segunda vida. Nós temos uma querida irmã que levantou a mão ali atrás. Tem uma segunda vida que precisa agora fazer uma aliança com Jesus. Deixa a gente conhecer. Lucas, eu preciso agora. Sim, é para você. Agora, isso, agora. Cadê a segunda vida? Aonde está você? Nós vamos orar por você. Nós vamos orar. Vou fazer duas orações. Primeiro, nós vamos orar por ela. Segundo, eu quero orar por você. Não vou te chamar à frente do seu lugar. Eu quero orar por você que está aqui e que precisa da graça de Deus. Graça. Sim, graça. A graça que eu preguei essa noite. Para viver o que eu preguei essa noite. Lucas, tem mais? Ela levantou a mão também? Mas foi para isso? Foi também? Não. Foi a irmã só. Vamos orar? Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Quem estiver perto dessa irmã, eu já digo irmã que já está na família, o coração já abriu. Quem estiver perto dela e que é crente em Cristo, que está firmado no Senhor, ora
por ela, me ajuda a orar por ela aí. A senhora mesmo de vermelho que está aí junto, me ajuda a orar por ela. Vamos orar. Senhor Jesus, feche os seus olhos. Senhor Jesus, aqui está essa senhora que hoje está entregando a vida ao Senhor, reconhecendo que sem o Senhor ela não consegue viver. A verdade é que a graça do Senhor é a ferramenta que temos, mas a graça é do Senhor, exatamente isso. O Senhor é aquilo que nós precisamos para viver nessa terra. O Senhor é aquilo que nós precisamos para subir aos céus. Nós nos rendemos hoje para te agradecer por essa decisão. Bendito seja o Senhor, Pai, que convenceu essa mulher hoje a tomar essa decisão. Pai, eu também quero orar ao Senhor, te pedindo, Deus, por aqueles irmãos que estão aqui e que necessitam da graça do Senhor, a graça para conviver com aquilo que incomoda, a graça para continuar próximo ou junto daquilo que persiste em ficar. Tu és soberano e nós te pedimos, Deus, nos dê graça, primeiro para que a gente continue, segundo para que a gente não deixe de acreditar na tua soberania, terceiro para que a gente entenda que tudo que estás fazendo é para o nosso bem. Quarto, Jesus, pedimos ao Senhor que nos dê graça para que a gente tenha alegria. Se nada mudar até o fim da vida, triste nós não queremos viver, amargurados e refém nós não queremos viver. Eu oro, Jesus, para que o Senhor arranque por meio da tua graça essa irmã e esse irmão desse lugar de refém das dores, refém dos problemas. Nós não